Opa, hoje eu vou fazer o resumo do anime Jitsu Aori Saikyu Deshita. Esse anime conta a história de Heart, um menino que é abandonado pelos seus pais por parecer fraco, porém é muito forte. Esse anime acabou de lançar e é muito bom. Espero que vocês gostem, bora lá pro vídeo. O anime começa contando que o prota parou de ir à escola por sofrer bullying e perdeu as esperanças de viver. Porém, um forte clarão atinge o prota e ele é mandado para uma deusa, que o reencarna e diz que irá lhe dar um poder apelão. Após isso, o prota reencarna num corpo de bebê e o rei, que é aparentemente seu pai, pede para um de seus serviçais medir o nível de mana do prota. Porém, ao medir, o rei descobre que o prota é extremamente fraco e decide descartá-lo na floresta, enquanto o prota fica todo medrosinho. Depois disso, a deusa que reviveu o prota aparece e diz que esqueceu de dar um elemento para ele, e que fora isso, os aparelhos de mana não conseguem medir o nível do prota, que é nada mais nada menos que 1002. Após isso, tem a introdução e o anime volta com o prota abandonado na floresta sem saber o que fazer. Porém, o prota usa seu poder e descobre que usar magia é fácil demais. Entretanto, um monstro gigante aparece e tenta morder o prota. Rapidamente, o mesmo cria uma barreira e começa a atacar o monstro com todas as suas forças. Então, quando o prota estava prestes a finalizá-lo, o monstro fala com uma voz feminina para o prota parar e ele para. Após isso, o prota se aproxima da monstra e o mesmo fica perplexo pelo prota agir de forma tão racional e não saber falar. Ouvindo isso, com sua genialidade, o prota usa sua magia para criar uma barreira que transforma pensamentos em sons e começa a falar, o que deixa a monstra impressionada. Após isso, a monstra pergunta por que o prota está ali. Então, ele responde que foi abandonado por ser fraco. Ao ouvir isso, ela responde que isso não faz sentido, já que a mana dele excede a do limite humano. Ainda na conversa, ela pergunta se o prota é a reencarnação do Lorde Demônio. Então, mentirosamente, o prota responde que sim, o que a impressiona. Depois disso, a monstra manda o prota a matar por ter perdido. Então o prota diz que não fará isso, e a loba responde que vai servir a ele. Após isso, o prota chama ela de Flay e ela fica toda emocionadinha, querendo dar para o prota. Porém, o prota acaba caindo, já que ele é apenas um bebê e não se alimenta há horas. Vendo isso, a loba diz que irá ajudar o prota e se transforma numa respeitosa mulher. Após isso, o prota vê ela toda despida de roupas e então usa sua magia para criar uma roupa para ela. Depois disso, ela diz que irá amamentar o prota. Entretanto, não dá certo, já que ela não tem leite. Após isso, um cavaleiro misterioso chega e a Flay pergunta o que ele quer. Então, ele responde que veio buscar o prota. Porém, a Flay diz que ele não pode fazer isso, já que ele se tornou seu mestre, por isso ele é dela. Porém, o cavaleiro responde que ele é filho de um parente dele e que ele foi abandonado, entretanto ele veio salvá-lo. Então, a Flay diz que isso não faz sentido. Ao ouvir isso, ele diz que os humanos têm compaixão, por isso veio salvá-lo, e também diz ter trazido leite materno. Após isso, o cavaleiro diz que o prota foi abandonado por não ter potencial, porém ele não liga para isso. Ouvindo isso, a Flay começa a chorar e os dois fazem um tratado para ficarem juntos com o prota. Depois disso, o cavaleiro faz parecer que o prota foi morto por algum monstro e vemos o prota já alguns anos depois, vivendo com o mesmo cavaleiro que o criou. Após isso, o prota fica triste pela sua irmã não gostar dele e fica com inveja pela Flay ser a preferida dela. Porém, a Flay não dá a mínima para a menina e o prota pede para ela ser gentil com ela. Um pouco depois, a mãe adotiva do prota manda ele não ficar tão triste, pois a sua irmã só fica daquele jeito ao lado dele porque ela não sabe lidar com garotos. Mesmo assim, o prota fica desanimado e fica caído no chão, todo desanimadinho. Vendo aquilo, a mãe do prota dá a ideia para o prota de fazer algo especial para sua irmã, o que acaba o animando. Já um pouco após isso, o prota fica deitado no seu quarto, já que caso ele saia, a Flay sairia com ele, e isso decepcionaria sua irmã. Então, o prota tenta criar um clone, porém, ele ainda não tem consciência. Após isso, o
pai do prota chama ele e diz que irá o ensinar a usar a espada, já que ele não tem uma magia muito forte. Ouvindo isso, Prota diz que tem interesse em aprender magia antiga e não a usar espadas e tenta sair de fininho. Porém, seu pai diz que talvez ele tenha talento para a esgrima e manda ele testar isso. Ao começarem a treinar, o Prota dá um golpe tão forte que quebra a espada de madeira e deixa seu pai impressionado. Então, o pai do Prota ataca ele e manda ele tentar desviar. Ao ser atacado, o Prota rapidamente desvia. Vendo isso, o pai do Prota diz que ninguém abaixo do nível 30 poderia desviar desse golpe. Ouvindo isso, o Prota começa a lembrar que desconfia que sua mana seja na verdade um número de 4 dígitos. Porém, desiste dessa tese, ao saber que os humanos só podem chegar ao nível 77. Após isso, o pai do Prota diz que ele ainda é um amador e manda ele treinar para se tornar um espadachim forte. Já mais tarde, o pai do Prota conversa com a sua marida e fala que desconfia que o Prota seja um demônio reencarnado, dado em consideração a sua força absurda. Porém, mesmo assim, os dois decidem criá-lo e fazê-lo o mais feliz possível. E assim acaba o primeiro episódio. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva. E não esqueça também de comentar qual tipo de anime você quer que eu traga aqui no canal. E uma atualização para vocês. A partir dessa semana, começarei a postar 3 vídeos por semana. Por isso, conto com a ajuda de todos. Até a próxima. Falou!